Alô, amados ouvintes, saudações fraternais. Meu nome é Peter Undre e queremos hoje abordar mais um tema bíblico que é de grande importância. Nosso tema é tesouro em vasos de barro. De onde é que temos esse tema? Nós lemos em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esta expressão nos mostra onde deve ser realmente o foco da nossa vida. Não no exterior, não no vaso do barro, mas no tesouro que está dentro desse vaso de barro. Por isso nós lemos muitas vezes a respeito de um vaso de honra ou de desonra. Alguém disse: o seu corpo é o seu maior bem. O exercício físico é seu melhor investimento. O que está esperando para melhorar o seu patrimônio? Então, o corpo como o maior bem. É verdade isso? A Bíblia nos coloca a realidade que não é bem assim. Hoje em dia, existe muito investimento na beleza do corpo. 7 em cada 10 brasileiros acreditam que gastos com a beleza são uma necessidade e não um luxo, conforme aponta a pesquisa. 23,4% dos consumidores gastam mais do que o orçamento permite para cuidar da beleza. Para a maioria dos entrevistados, atributos físicos potencializam oportunidades de vida e carreira profissional. 70% dos brasileiros afirmam que gasto com beleza é uma necessidade. E 9 em cada 10 mulheres estão insatisfeitas com a sua aparência. É o que aponta uma pesquisa. Então vem a pergunta: devemos investir no corpo? Evidentemente, precisamos cuidar. Não há nada de errado em cuidar da sua aparência dentro dos limites que a situação financeira permite e respeitando a criação de Deus do nosso corpo. A Bíblia diz: mas ao homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Romanos 9, verso 20. Então, quando estamos descontentes com o corpo que Deus nos deu, aí já entramos na esfera espiritual. É uma rebelião contra Deus. E o fato é que a grande maioria das pessoas é descontente com o corpo que Deus lhe deu. Para eu estar bem, preciso me sentir bem. É o que a maioria pensa. Preciso estar satisfeito comigo mesmo. Então, hoje me sinto muito bem, então estou bem. Me acho lindo, me acho linda, então está tudo certo. E hoje não me sinto bem, então está tudo ruim. Então, tudo gira em torno da questão como eu me sinto. Mas será que isso realmente é a base bíblica para estar bem ou para não estar bem? Algumas verdades são muito importantes. Em primeiro lugar, o corpo não é o maior tesouro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. Quer dizer, o corpo é apenas um vaso de barro. E o tesouro maior não está não é o próprio corpo,
mas aquilo que está dentro dele. Temos para esse tesouro em vaso de barro, quer dizer, existe dentro do cristão um tesouro que vale muito mais do que o próprio corpo da pessoa. Isso sempre deve ser levado em consideração. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Portanto, se é Deus que resplandece em nós, então esse evidentemente é o nosso maior tesouro. O corpo é uma habitação onde temos um tesouro que é tremendamente precioso. Esse tesouro é o próprio Deus. Vasos imundos podem ser transformados em vasos de honra. Muitas vezes a pessoa tem sérios problemas com o seu passado, talvez com uma vida pecaminosa, e acha que agora está tudo destruído. Porém, a Bíblia fala sobre uma transformação desse vaso que era um vaso de desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. São muitas as pessoas que carregam um peso na sua alma devido ao seu passado. Eu já fiz isso, portanto, a minha vida está destruída. Não, a Bíblia mostra que esse vaso que serviu na imundícia pode ser purificado e se transformar, então, em um vaso de honra idôneo para toda a boa obra. Realmente, Deus não aprova uma conduta pecaminosa. Não ireis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Lemos aqui sobre uma série de categorias de pessoas que viveram na imundícia do pecado, todo tipo de imoralidade. Mas ele disse, vocês foram isso, têm sido isso, mas agora não sois mais. Haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados. Então é muito importante a pessoa reconhecer que com Cristo a vida muda completamente, e mesmo a pessoa que estava vivendo na prática do pecado pode ser transformado em um vaso de honra para a glória do Senhor. Há pessoas que realmente têm muita dificuldade de crer na possibilidade de uma regeneração completa, de uma transformação. Sempre vem de novo à memória aquelas experiências do passado que deixam lembranças muito tristes de uma vida que não agrada a Deus. A carne cobiça contra o Espírito. O Espírito contra a carne e supõe-se um ao outro para que não façais o que convém. O inimigo não quer que a pessoa abandone a sua prática de pecado, mas Deus pode transformar completamente. Um vaso pode ser exposto a sofrimento também. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, quando esse vaso de honra é submetido a todo tipo de perseguição, de dificuldade e luta, podemos ainda saber que nós vamos ser vencedores. Romanos capítulo 8 fala sobre uma série de angústias na vida da pessoa, porém, mais do que vencedores por Cristo Jesus. Este é o alvo de Deus na vida da pessoa.
Paulo escreve trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, versos 10 e 11. Então nota, duas vezes ele expressa que é a vida de Jesus que deve se manifestar em nós. O tesouro está em nós, não somos nós, mas está em nós, não é o nosso corpo, mas realmente é Cristo que habita em nós. Então, devemos realmente entregar a nossa vida inteiramente nas mãos de Deus, para que a vida de Jesus se manifeste. Devemos esquecer o passado que foi perdoado e devemos realmente deixar Cristo resplandecer em nosso coração. Podemos e devemos cuidar bem do nosso corpo, porém, devemos sempre lembrar que existe um tesouro maior do que o nosso corpo. Esse tesouro é Deus que resplandece em nossos corações. E que o mundo possa realmente ver Cristo resplandecendo através de nossa vida. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.